Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A partir de hoje, eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos para relembrarmos juntos alguns jogadores famosos que tiveram passagens esquecidas por clubes brasileiros no século XXI. E o time escolhido para estrear a série foi o Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores. Confere só! Poucos torcedores lembram, mas em julho de 2001, o Palmeiras reforçou seu ataque com um dos grandes nomes do futebol carioca, no caso, o atacante Donizete Pantera. Contratado junto ao Botafogo, o jogador, que na época tinha 32 anos, desembarcou no Verdão para ser o homem-gol da equipe. Porém, o que era para ser uma contratação de sucesso ficou marcado apenas por uma briga nos bastidores entre o jogador e a diretoria do clube, que não aceitou o fato de Donizete ficar 3 meses se recuperando de uma lesão muscular, sofrida logo na estreia. Com isso, ainda no final de 2001, as duas partes entraram num acordo e encerraram o contrato. No total, Donizete fez 8 jogos pelo Palmeiras e marcou apenas um gol. Meses depois, já livre no mercado, o jogador acertou o seu retorno para o Tecos do México, clube onde já havia atuado nos anos 90. Mas Donizete não foi a única contratação de expressão que não deu certo no Palmeiras naquele ano de 2001. Outra que merece ser destacada é a do lateral esquerdo Felipe. Emprestado pelo Vasco da Gama para tentar amenizar uma dívida do clube carioca com o Palmeiras, Felipe chegou ao Verdão no começo de 2001. Fez um total de 19 jogos, mas apenas 7 meses depois foi devolvido ao Gigante da Colina. O cancelamento do Mundial de Clubes de 2001, que aconteceria justamente na metade daquele ano, foi o principal motivo apontado na época para o fim do empréstimo. Semanas depois de deixar o Palmeiras, Felipe acabou acertando sua transferência também por empréstimo para o Atlético Mineiro. Depois de bons números com a camisa do Botafogo e do Vasco da Gama, o lateral direito Léo Moura teve uma passagem no mínimo esquecida com a camisa do Palmeiras. O fato aconteceu entre julho e novembro de 2002, justamente durante a campanha do primeiro rebaixamento do Verdão no Campeonato Brasileiro. Contratado para ser reserva imediato do paraguaio Arce, Léo Moura, que na época era conhecido apenas como Leonardo, foi usado pelo Palmeiras apenas 12 vezes, sendo que na maioria foi improvisado na lateral esquerda. Porém, apesar do improviso e do pouco tempo em campo, o jogador continuou sendo cobiçado no mercado quando saiu do clube paulista, tanto que já em janeiro de 2003 acabou contratado pelo São Paulo. Foi também em 2002 que Fabiano Heller, aquele mesmo velho conhecido de vários clubes do Brasil, teve uma passagem apagada pelo Palmeiras. Vindo do Vasco da Gama em maio daquele ano, em uma negociação que envolveu a ida do lateral Jorginho Paulista para o clube carioca, Fabiano Heller tinha apenas 24 anos na época e ainda não atuava como zagueiro, era volante de origem. E por isso, no meio de um elenco palmeirense que tinha jogadores como Paulo Assunção, Galeano, Magrão, entre outros para a função, atuou pouco. Foram apenas 13 jogos e um gol marcado. Já no começo de 2003, o jogador foi negociado com o Flamengo. Agora, quem de vocês lembra da passagem de Dodô com a camisa do Palmeiras? Pois bem, no segundo semestre de 2002, o artilheiro dos gols bonitos foi anunciado como a grande contratação do Verdão para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, depois de enfrentar diversas lesões, Dodô pouco pôde fazer para ajudar o Palmeiras a escapar do rebaixamento naquela temporada. No total, ele esteve em campo apenas 16 vezes e marcou 3 gols. Ele acertou sua permanência para a disputa da Série B de 2003, mas, após ser barrado para o jovem Wagner Love, preferiu se transferir para o futebol sul-coreano ainda no começo de 2003. Muitos torcedores não lembram, mas o atacante Zé Love já vestiu a camisa do Palmeiras. Entre 2004 e 2005, a então promessa passou pela base do Palmeiras, chegou a ser promovido ao time principal com apenas 16 anos, mas pouco foi aproveitado. No total, foram apenas 2 jogos disputados durante o período, até ser dispensado pelo clube paulista. Aliás, foi justamente durante essa passagem pelo Palmeiras que ele ganhou o apelido de Zé Love. Antes, era chamado de Zé Eduardo. O Love veio devido a uma comparação com o atacante Wagner Love. Depois que saiu do Palmeiras, Zé Eduardo ou Zé Love rodou bastante.
Passou por Cruzeiro, Sport Recife, Grêmio, São Caetano, América Mineiro e ABC, até chegar ao Santos em 2010. Neto Baiano também teve uma passagem esquecida pelo Palmeiras. Em setembro de 2006, após a contusão do atacante Enilton, o Palmeiras foi até o Atlético Paranaense e trouxe de lá justamente Neto Baiano, jogador que 2 anos antes havia ganhado projeção nacional ao se destacar com a camisa do Mogi Mirim no Campeonato Paulista. Com apenas 24 anos na época, o atacante até chegou cercado de expectativas, mas no Verdão foram apenas 4 jogos e 1 gol marcado, até ser dispensado 3 meses depois. Já no início de 2007, Neto Baiano acabou acertando com o Fortaleza. Atualmente no Grêmio e com passagens por clubes como Bahia e São Paulo, o zagueiro Paulo Miranda já teve o seu momento como jogador do Palmeiras. Em 2008, ele saiu da base do Desportivo Brasil para integrar o time sub-20 do Palmeiras, mas, devido à falta de zagueiros disponíveis no elenco do Verdão, ele ainda naquele ano foi promovido ao time principal pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Aliás, seus 2 primeiros jogos como profissional aconteceram na eliminação do Palmeiras para o Argentinos Júniors na Sul-Americana de 2008. Paulo Miranda ficou no elenco palmeirense até o final da temporada de 2009 e chegou a participar de outros 2 jogos durante esse período. No começo de 2010, ele foi negociado com o Oeste. Em maio de 2014, já durante as festividades do centenário do Palmeiras, o meia-atacante Bernardo foi anunciado como um dos grandes reforços para a temporada. Emprestado pelo Vasco, o jogador, que na época tinha 23 anos, chegou com o respaldo da torcida e da diretoria, já que além do bom futebol apresentado no clube carioca, ele também afirmou na sua apresentação ser torcedor do Palmeiras, uma vez que seu pai, o ex-atacante Hélio, havia atuado pelo clube nos anos 80. Porém, apesar da declaração, dentro de campo, Bernardo não correspondeu às expectativas e acabou tendo uma passagem esquecida pelo Verdão. Foram ao todo 8 jogos disputados e já em dezembro daquele ano foi devolvido ao Vasco. E para finalizar, vamos relembrar da curta e quase esquecida passagem do meia Alan Patrick pelo Palmeiras. No início de 2015, o jogador chegou ao Verdão emprestado pelo Shakhtar Donetsk e parecia ser uma ótima opção para o decorrer da temporada. Mas, devido ao número excessivo de meio-campistas no elenco, ele nem jogou direito e antes do fim do contrato de empréstimo, deixou o clube para acertar com o Flamengo. No geral, nos 6 meses que ficou no Palmeiras, Alan Patrick fez apenas 13 jogos e marcou 1 gol. Pessoal, aqui na aba Comunidade no YouTube, eu já abri uma enquete para vocês escolherem qual será o time abordado no próximo vídeo dessa série. E se gostaram do conteúdo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!